dando bom dia, meus amores. Hoje, segunda-feira, dia 8 de março, nossa disciplina de língua portuguesa, tá? Por favor, peguem o livro de vocês, temos correções a serem feitas. Vamos fazer as correções sobre ordem alfabética, que foi o nosso dever da sexta-feira, sobre o uso do C e do cedilha, e em seguida temos o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as letras e os fonemas. Então, por favor, abram o livro de vocês na página 15, tá? A página 14 tinha atividade, porém, atividade aí de resposta pessoal. Na página 15, tá? Era para ler e responder o que se pedia. A número 2, vocês tinham que escrever a lista de palavras em ordem alfabética, observando apenas a primeira letra. Então, vai ficar da seguinte forma: atrás, boliche, dedal, família, garagem e mala, tá ok? Na letra B, era para observar a segunda letra das palavras, colocá-las em ordem alfabética, de acordo aí com o critério. Então, ficou da seguinte forma: mala, médico, minha, motivo e murchinha, ok? Na questão número 3, era para vocês numerarem aí os discos, os CDs, tá? Colocando o número de acordo com as letras que apareciam na capa dos CDs. Então, vai ficar o seguinte: o primeiro aí, que é o da galinha pintadinha, ele vai ficar com o número 6. O que está ao lado, que é o de festa junina, número 3. Depois, número 7. Depois, número 2. Então, completamos a primeira fila. Na segunda fila, vai ficar número 4, número 8, número 1 e número 5, tá bom? Nas atividades da página 16, trabalhando o uso do C e do cedilha, nós temos aí a primeira questão, tá? A questão número 1, onde temos danceteria, com C, dançarina, cedilha, abençoado e pescoço, o C com cedilha, tá? O cedilha aí. Paciência, apreciação e censura, todos com C. Perseguição, C cedilha. Carroça, fumaça, cedilha. Cinema e cócegas, com C. Acirrado, recifense, parceria e carroceria, com C. Acetona, justiceiro e cegonha, todos com a letra C. E a última palavra, emoção, coloquem aí o C com cedilha, ok? Agora, responda. Sobre as palavras acima, podemos afirmar que as letras C e o C cedilha têm o mesmo som diante de algumas vogais. Então, vocês vão marcar o X na última alternativa. Na letra B, em quais opções a letra C ela apresenta sons distintos na mesma palavra? Gente, são as seguintes palavras: pescoço, carroça, cócegas e carroceria, tá ok? Página 17, questão número 2, era para completar a cruzadinha, tá? Observando os numerais. Depois escrever o nome de cada figura. Então, vamos lá. Número 1, nós temos aí balança, com cedilha. Número 2, palhaço, também com cedilha. Número 3, carroça, também com cedilha. Número 4, cenoura. Cenoura é com C, lembrem da regrinha. Número 5, laço, com cedilha. Número 6, alface. Número 7, calça. Número 8, maçã. E número 9, açúcar. Tá ok? Página 18. Vocês tinham que copiar as palavras que estavam aí na relação em ordem alfabética. Então, vai ficar da seguinte forma: almoço, calça, cansaço, disfarçar, licença, maçaneta, paçoca, tapeçaria, terraço e vidraça, tá bom? Na número 4, era para desembaralhar as letras, descobrir a palavra e colocar a cedilha onde fosse necessário. Então, a primeira palavrinha aí, cinema, não precisa do cedilha. Felicidade, também não precisa do cedilha. Soluço, precisa do cedilha. Cebola, não precisa do cedilha. Na questão número 5, era uma outra cruzadinha, também aí para completar de acordo com as figuras, tá? Utilizando as palavras com C e o cedilha. A número 1, nós temos aí, vamos lá, fumaça. Número 2, cebola. Número 3, bicicleta. Número 4, pescoço. Número 5, cesta. E a número 6 é uma cigana, tá ok? Bom,
Nossas atividades de hoje, nós vamos trabalhar a página 19. Temos um texto aí, sai da frente. O primeiro jogo de computador ele foi criado há mais de 40 anos. Mas se alguém perguntar a um adulto que jogava naquela época, ele vai dizer que os jogos de hoje são muito legais. Os primeiros eram meio sem graça, com poucas cores e imagem e movimentos bem simples. O lado ruim dos games de hoje, serem tão legais, é que algumas crianças gostam tanto de jogar que acabam exagerando. E você sabe, tudo que é demais acaba fazendo mal. Ficar muito tempo na frente da TV ou de um computador força a visão e pode deixar a gente cansado ou com dor de cabeça. Por isso, é bom ficar a mais ou menos meio metro da tela do computador e a no mínimo 2 metros da TV. E mesmo assim, é melhor não ficar mais de 1h30 em frente ao aparelho. É bom lembrar que os videogames evoluíram muito nos últimos anos, mas nenhum cenário consegue ser tão bonito, emocionante e divertido como o mundo real. Por favor, na página 19, coloquem a data de hoje que estamos iniciando as nossas atividades. Temos aí o vocabulário, cenário, emocionante, evoluir, exagerar e games. Temos os significados, ok? Trabalhando o vocabulário na página 20, vocês irão consultar o vocabulário para responder as questões. Na questão número 1, eu quero que vocês relacionem para mim as colunas. Letra A, exagerar. Letra B, cenário. E letra C, evoluir. O local de decoração de tudo que é representado. Vocês vão colocar para mim. Passar por transformações. Descrever fatos maiores do que realmente são. Vocês vão relacionar consultando o vocabulário da página 19. Na questão número 2, eu quero que vocês completem as frases com as palavras do vocabulário. O que é descrever fatos maiores do que realmente são? O que acontece aí? Vocês vão lá ver. Os jogos no computador são chamados de... Vocês vão procurar no vocabulário. Ficar emocionado é o mesmo que se... Na questão 3, o texto ele fala que, na opinião dos adultos que jogavam na época em que os primeiros jogos foram inventados, os games eram meio sem graça. O que significa a expressão sem graça que é destacada dentro do texto? O que isso quer dizer? Escreva uma palavra ou expressão que possa substituir, tá? A que está sendo destacada acima. O que pode substituir o sem graça? Aí vocês vão colocar, tá bom? Na página 21, tá? Temos aí o trabalhando o texto. Agora são as atividades de interpretação. Qual é a diferença entre os jogos de computador que foram criados há mais de 40 anos e os de hoje em dia? Vocês vão responder de acordo com o texto, tá? Não é resposta pessoal. Na letra B, o que acontece se a gente ficar muito tempo na frente da TV ou de um computador? Na questão 3, eu quero que vocês marquem para mim com um X os cuidados que devemos ter ao brincar com os jogos no computador. Eu devo brincar durante muitas horas? Eu devo ficar próximo à tela quando não estiver enxergando? Ficar a mais ou menos meio metro da tela do computador? Ficar mais de 1h30 na frente do aparelho? Somente uma alternativa que vocês vão marcar. Na questão 4, ela é resposta pessoal. Eu quero que vocês escrevam o nome de 2 das suas brincadeiras prediletas, tá? Preferidas aí. Além dos jogos de computador. Então, não quero nome de jogo, eu quero brincadeiras, tá bom? Bom, trabalhando a nossa gramática de hoje, nós vamos falar sobre fonema e letra. Então, por favor, vocês vão pegar aí e colocar a data, tá? Na página 22. Vamos iniciar aí a parte da gramática, onde nós temos um texto, tá? Onde nem tudo é o que parece. Nesse texto aí, vocês vão estar vendo o texto e vocês vão trabalhar em cima desse texto. O que acontece? Na página 22, leitura do texto. Na 23, vamos lá. Você sabe que o alfabeto da nossa língua, tá? Ele é composto aí por 26 letras, tá? Com as quais nós formamos combinações e palavras. E que elas podem ser escritas tanto nas formas maiúscula e minúscula, certo? Nós já conhecemos o alfabeto. Gente, agrupados ou separadamente, as letras elas são representadas, tá? Elas são representações dos sons da nossa fala. A esses sons aí da nossa fala, esses sons eles são chamados de fonemas. Ou seja, a forma como a palavra está escrita, ela nem sempre vai corresponder à forma como ela é falada, ok? Uma vez que as letras, elas podem vir acompanhadas dos sinais. E os sinais ortográficos, eles mudam o som das letras. Nós temos o tio, o acento agudo,
acento circunflexo, o cedilha que nós estudamos, e eles alteram a sonoridade, ou seja, eles alteram o som da minha palavra. Por exemplo, crianças, árvores, mãos, aparências. Eu consigo identificar, tá? A tonalidade aí aumenta da minha palavra. Quando eu falo árvore, eu consigo identificar que no A da palavra árvore tem o quê? Um acento agudo, onde eu consigo identificar que a sílaba fica ali o quê? Mais forte. Gente, há ainda as letras, tá? Que apresentam sons diversos, tá? Diante de ter determinadas vogais. O que acontece? É o caso do C e do G. Eu tenho aí, ó, casa, aceitar. Agora eu tenho agora e gengibre. Letras que se juntam a outras letras e elas formam um único som. Essas letras que se juntam, elas são chamadas de dígrafos, e vocês já estudaram. Quem seriam os dígrafos? O CH, o LH, o NH, RR, SS, o SC, certo? Quando eu falo a palavra chá, a palavra bolha, a palavra ninho, assado, crescimento, eu consigo ter a junção das duas letras, que são dígrafos, mas quando o som da minha fala, tá? Ele vem o quê? Parecendo que eu tenho uma única letra. E as letras, gente, que podem mudar o som de acordo com a sua posição na palavra. Ou de acordo, então, com as letras que elas acompanham, como o S e o H, ok? Veja aí algumas palavras a seguir. Eu tenho a palavra sapato. Na minha palavra sapato, eu tenho 6 letras e 6 fonemas. Por quê? Eu consigo identificar o som de cada letra. Agora eu tenho a palavra axila. Observe, eu tenho 5 letras na minha palavra axila, porém eu tenho 6 fonemas. A minha palavra é preencher. Preencher, 9 letras. E quantos fonemas? 7 fonemas. Por que 7, professora? Porque o CH aí eu consigo ver o quê? Que eles se juntam e formam um único som, ok? E aí o preencher, eles também vão formar o quê? Um único som aí. As palavras preencher e quieto, elas vão apresentar menos fonema do que o número de letras. Isso vai acontecer, gente, porque as combinações EN, o CH e o QU, eles apresentam um único som, ou seja, um único fonema. Então, a palavra axila, ela vai apresentar mais fonemas do que letras, porque a letra X, ela apresenta aí o som de 2 letras. É como se eu tivesse um C e um S. Já a palavra sapato, ela vai apresentar o mesmo número de letras, tá? E o mesmo número de fonemas. Então, por favor, as atividades serão na página 24 e 25. Na página 24, vocês irão colocar a data e na 25 também. Por favor, vocês vão, questão 1, marcar a alternativa verdadeira. Afirmações aí. Temos aí 2 afirmativas, vocês vão marcar, tá ok? Na número 2, eu quero que circule apenas as palavras que apresentam menos fonemas do que letras. Então, eu preciso ler as palavras, identificar o número de letras e identificar os fonemas, tá ok? Eu tenho aí, ó, cálculo, gás, 40, literatura, corcunda, pronúncia, desanimado, fruta, casaco, descida, ossos e mostruário. Dessas palavras aí, 5 palavras são as que eu irei circular. Questão número 3. Determine o número de letras e de fonemas nas palavras. Vocês vão seguir o modelo. A minha palavra aí é português. Eu tenho 9 letras, 8 fonemas. Ivan, 4 letras, 3 fonemas. E assim vocês vão fazer com as palavras abraço, conhecimento, vocabulário, guitarrista, complexo, borracharia, cirurgia, escrever, lapiseira e coração. Página 25, por favor, data. Coloquem aí. A questão número 4, eu quero saber qual das alternativas ela traz uma afirmação verdadeira. Somente uma alternativa é a correta. Questão número 5, vocês vão relacionar as palavras cujas letras que estão destacadas, elas apresentam o mesmo som. Vocês vão seguir aí, então, o modelo, tá ok? Por exemplo, eu tenho aí a palavra tigela. E eu tenho a palavra cajueiro. O tigela e o cajueiro, elas vão apresentar o quê? O mesmo som, certo? Quando eu falo tigela, parece que é com J. E quando eu falo cajueiro, é como se eu estivesse falando o som de quem?
do G, embora cajueiro todos vocês sabem que é o quê? Com J. E assim vocês vão lendo todas as palavras. Observe o seguinte, eu coloquei aqui na lousa a palavra táxi. A palavra táxi, ela possui 4 letras. Ela é o mesmo caso da axila. Por quê? Quando eu pronuncio táxi, no meio da minha palavra, parece que eu tenho o quê? O C e o S. Então, ó, 5 fonemas. Ela tem 4 letras e 5 fonemas, ok? É como se eu pronunciasse, ó, o C e o S ao falar o táxi. O mesmo caso da axila que eu expliquei a vocês. Na questão 6, vocês vão pesquisar e escrever o que está pedindo. Eu quero 3 palavras com a mesma quantidade de letras e fonemas. E 3 palavras com mais letras do que fonemas, tá bom? Pesquisem, evitem utilizar as palavras que eu falei aqui no texto. Meus amores, nosso conteúdo, tá? Façam com atenção, caprichem na letra de vocês, qualquer dúvida vocês anotem, tá bom? A galerinha que tá na aula online aí, anota, pode tirar dúvida pelo WhatsApp, e a galerinha do presencial, se tiver dúvida, levem anotadinho no caderno, que na segunda-feira aí, tá? Nós estamos fazendo a nossa aula, tirando as dúvidas, tá bom? Um beijo grande, tchau, tchau!